Bem-vindo ao fascinante mundo dos lobos, criaturas majestosas e misteriosas que habitam algumas das regiões mais remotas e selvagens do nosso planeta. Hoje convidamos você a embarcar em uma jornada de descoberta, mergulhando na vida desses magníficos predadores. Prepare-se para conhecer tudo sobre lobos. O lobo, conhecido também como lobo cinzento, nome científico, Canis lupus, é uma espécie de mamífero canídeo pertencente ao gênero Canis. Ele é um sobrevivente da Era do Gelo e tem origem no Pleistoceno Superior, cerca de 300 mil anos atrás. Atualmente, é o maior membro selvagem remanescente da família Canidae. Estudos de sequenciamento de DNA e genética confirmam que o lobo cinzento é ancestral do cão doméstico, Canis lupus familiaris, embora algumas questões relacionadas a essa afirmação tenham sido recentemente levantadas. Existem várias subespécies identificadas de lobos cinzentos, embora o número real de subespécies ainda esteja em debate. Esses lobos são tipicamente predadores de topo nos ecossistemas em que habitam. Embora não sejam tão adaptáveis à presença humana como outras espécies de canídeos, os lobos conseguiram se desenvolver em diversos ambientes, incluindo florestas temperadas, desertos, montanhas, tundras, taigas, campos e até mesmo algumas áreas urbanas. O lobo cinzento, Canis lupus, o lobo vermelho, Canis rufus, o lobo etíope, Canis simensis, e o lobo dourado, Canis antus, são as únicas 4 espécies classificadas como lobos, enquanto as demais correspondem a subespécies derivadas dessas 4 espécies. E se está gostando do vídeo, não esqueça do like. Seu like ajuda demais o nosso trabalho. Os lobos apresentam variações significativas de peso e tamanho em todo o mundo, seguindo uma tendência de aumento proporcional com a latitude, conforme previsto pela teoria de Christian Bergman. Em geral, a altura, medida a partir dos ombros, varia de 60 a 95 centímetros. O peso dos lobos varia de acordo com a região geográfica. Em média, os lobos europeus pesam cerca de 38,5 kg, os lobos da América do Norte pesam em torno de 36 kg, e os lobos indianos e árabes pesam aproximadamente 25 kg. Embora raros, foram encontrados lobos com mais de 77 kg no Alasca, Canadá e na antiga União Soviética. O maior lobo cinzento registrado na América do Norte foi abatido em 70 no Mile River, no leste central do Alasca, em 12 de julho de 1939, e pesava 79 kg. Já o lobo de maior peso registrado na Europa foi morto após a Segunda Guerra Mundial na região de Kobeliaksy, na RSS ucraniana, e pesava 86 kg. Os lobos exibem dimorfismo sexual, com as fêmeas normalmente pesando cerca de 20% a menos que os machos em uma população típica de lobos. Além disso, as fêmeas têm focinho e fronte mais estreitos, pernas ligeiramente mais curtas e revestidas com pelos mais lisos, e ombros menos robustos. Os lobos cinzentos possuem um comprimento que varia de 1,32 metros do focinho até a ponta da cauda, sendo que a cauda representa aproximadamente 1/4 do comprimento total do corpo. Os lobos possuem pelos densos que são divididos em 2 camadas. A primeira camada consiste em pelos resistentes que repelem água e sujeira. A segunda camada forma uma pelagem densa que atua como isolante à água. O subpelo é distribuído pelo corpo em grandes tufos no final da primavera ou início do verão, com variações anuais. Os lobos frequentemente esfregam-se contra objetos, como pedras e galhos, para ajudar a soltar os pelos antigos. O subpelo é geralmente cinza, independentemente da aparência do revestimento exterior. Os lobos têm pelagens distintas no inverno e no verão, que se alternam durante a primavera e o outono. Tanto as fêmeas quanto os machos tendem a manter a pelagem de inverno até a primavera. A coloração da pelagem varia amplamente, desde o cinza ao cinza amarronzado, conforme observado no espectro canino para o branco, vermelho, marrom e preto. Essas cores costumam se misturar em muitas populações, resultando em indivíduos com pelagens de cores mistas predominantes. À medida que os lobos envelhecem, sua pelagem adquire um tom acinzentado. Embora alguns cientistas associem a coloração da pelagem dos lobos à camuflagem funcional, outros estudos relacionam a combinação de cores à comunicação corporal dos lobos. Ao nascer, os filhotes de lobo têm pelos mais escuros e íris dos olhos azuis, que mudarão para um tom amarelo-ouro ou cor de laranja quando tiverem entre 8 e 16 semanas de idade.
Os lobos são facilmente distinguíveis de outros canídeos, como coiotes e chacais dourados, devido aos seus poderosos focinhos compridos. Em comparação com os chacais, os lobos têm uma incisura anterior do osso nasal sem uma saliência medial e uma expressão menor do cíngulo na borda externa do primeiro molar superior. Existem várias diferenças entre os lobos e os cães domésticos. Anatomicamente, os lobos têm ângulos orbitais menores do que os cães e uma capacidade cerebral comparativamente maior. As patas maiores, os olhos amarelados, as pernas mais longas e os dentes maiores distinguem os lobos adultos de outros canídeos, especialmente cães. Além disso, os lobos possuem uma glândula supracaudal na base da cauda, que não está presente em muitos cães. Lobos e cães maiores possuem partes idênticas em sua dentição. O maxilar possui 6 incisivos, 2 caninos, 8 pré-molares e 4 molares. A mandíbula tem 6 incisivos, 2 caninos, 8 pré-molares e 6 molares. Os quartos pré-molares superiores e os primeiros molares inferiores são os dentes carnassiais, que são essenciais para o corte da carne. Os caninos também desempenham um papel importante na captura e subjugação da presa. Os dentes dos lobos são suas principais armas e ferramentas, capazes de suportar até 10.000 kPa de pressão, aproximadamente o dobro da pressão que um cão doméstico de tamanho similar pode exercer. Embora a dentição dos lobos cinzentos seja mais adequada para esmagar ossos em comparação com outros canídeos modernos, ela não é tão especializada como a encontrada em hienas. A saliva dos lobos auxilia na redução de infecções bacterianas em feridas e acelera a regeneração dos tecidos. Os lobos possuem uma audição altamente desenvolvida, sendo capazes de ouvir até mesmo a queda de folhas das árvores durante o outono. Além disso, sua visão noturna é a mais aguçada entre os membros da família dos canídeos. No que diz respeito à reprodução e ao ciclo de vida, o acasalamento dos lobos geralmente ocorre entre os meses de janeiro e abril, sendo mais tardio em latitudes mais altas. Em média, uma alcateia produz apenas uma ninhada, a menos que os machos reprodutores se relacionem com fêmeas subordinadas. Durante o período de acasalamento, os lobos reprodutores mostram um comportamento carinhoso um com o outro, antecipando o ciclo de ovulação da fêmea. A tensão aumenta à medida que os lobos maduros da alcateia sentem o instinto de acasalar. Durante esse período, o casal alfa, composto pelo macho e pela fêmea líderes, pode ser forçado a dissuadir outros lobos de acasalarem com eles. Os casos de incesto são raros, embora a pressão por endogamia seja um problema para lobos em certas regiões, como Saskatchewan e Isle Royale. Quando a fêmea reprodutora entra no cio, que ocorre uma vez por ano e dura de 5 a 14 dias, ela e seu companheiro passam um longo tempo em reclusão. O período de gestação dos lobos varia de 60 a 63 dias. Os filhotes nascem cegos, surdos e totalmente dependentes de suas mães, pesando cerca de 0,5 kg. Em média, uma ninhada de lobos é composta por 5 a 6 filhotes, embora existam registros de ninhadas com até 17 filhotes. Durante os primeiros 2 meses de vida, os filhotes residem na toca, que geralmente fica em terreno elevado próximo a uma fonte de água aberta. A toca possui uma câmara aberta no final de um túnel subterrâneo ou encosta. À medida que os filhotes crescem, eles se tornam mais independentes e começam a explorar a área próxima à toca. Por volta das 5 semanas de idade, eles começam a afastar-se gradualmente do local de nascimento, chegando a percorrer até 1 quilômetro de distância. O crescimento dos lobos é mais lento em comparação com coiotes e cães selvagens. Após 2 semanas alimentando-se exclusivamente de leite, os filhotes começam a consumir alimentos regurgitados pelos adultos. O leite dos lobos possui menos gordura e arginina, mas mais proteína do que o leite canino. Durante as primeiras semanas, a mãe geralmente cuida sozinha da ninhada, mas eventualmente outros membros do grupo contribuem de alguma forma na criação dos filhotes. Aos 2 meses, os filhotes são levados para um local de encontro onde podem permanecer em segurança enquanto a maioria dos adultos sai para caçar. 1 ou 2 adultos ficam para trás para proteger os filhotes. Conforme vão se desenvolvendo, os filhotes têm permissão para se juntar aos adultos na caçada, com prioridade sobre a presa. Essa participação nas caçadas permite que os filhotes pratiquem os rituais de dominação ou submissão, fundamentais para a sua sobrevivência futura na alcateia.
Inicialmente, os filhotes apenas observam as caçadas, e só por volta dos 8 meses de idade começam a participar ativamente. Os lobos alcançam a maturidade sexual entre 2 e 3 anos de idade, momento em que muitos são obrigados a deixar seus locais de nascimento e buscar parceiros e territórios próprios. Em condições naturais, os lobos têm uma expectativa de vida de 6 a 10 anos, enquanto em cativeiro podem viver o dobro disso. As altas taxas de mortalidade são refletidas na expectativa de vida relativamente baixa dos lobos. Os filhotes podem morrer devido à escassez de alimento ou por serem alvos de predadores como ursos, tigres, lobos adultos ou outros animais selvagens. As principais causas de mortalidade dos lobos incluem caça, acidentes com veículos e ferimentos durante o ataque às presas. Embora os lobos adultos ocasionalmente possam ser mortos por outros predadores, os grupos de lobos rivais são frequentemente seus inimigos mais perigosos, com exceção dos seres humanos. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e enviar para um amigo.